O terreno político não foi criado para atuação restrita de candidatos e eleitos a cargos públicos. A política existe para os cidadãos. Em primeira ordem, a eles está reservado o direito de decidir, nas urnas, o nome das pessoas que vão gerir a cidade, o estado e o país. A bola da vez, em outubro deste ano, que surgirá das urnas e da vontade da maioria da população, ocupará as cadeiras de prefeito, vice-prefeito e vereador em 1º de janeiro de 2017. Em colaboração ao Estado Democrático das Relações Públicas, o Grupo Banqueta de Comunicação dá início à cobertura jornalística das eleições 2016. As portas estão abertas para os questionamentos políticos da população sobre o cenário eleitoral e para que o direito do cidadão em ter acesso à informação de credibilidade e isenta a respeito dos pré-candidatos e suas propostas seja respeitado. O Banqueta em Foco inicia hoje os trabalhos nessa empreitada, abrindo espaço para que os eleitores conheçam o perfil dos pré-candidatos a prefeito de Nova Lima. O juiz aposentado e pré-candidato Dr. Juarez Moraes de Azevedo, do PSDB, é o entrevistado dessa semana. Boa noite, doutor Juarez. Boa noite, Fred. Doutor Juarez, conte um pouco a sua história de vida antes de chegar até Nova Lima. Fred, é muito bom, você vai me proporcionar aí um retorno ao passado. Tive uma infância muito tranquila, muito feliz na minha Muriaé. Eu sou o 6º filho de uma família de classe média. Meu pai era policial militar e a minha mãe professora. E durante o período em que eu permaneci naquela cidade, que foi um período maravilhoso, só me traz assim, grandes recordações e boas recordações, eu fiz o primário, que naquela época se chamava assim, fiz o primário, fiz o ginásio, fiz o científico e o curso técnico em contabilidade, sendo que em alguns desses cursos em escola pública. Depois fiz naquela época chamava-se tiro de guerra, fiz o tiro de guerra também em Muriaé e dirigi-me a Juiz de Fora para fazer o cursinho para a minha sonhada vaga na minha faculdade de Direito. Eu fui aprovado e consegui fazer o meu curso de Direito em 4 anos e meio. O curso é de 5, mas eu consegui fazê-lo em 4 anos e meio. Foi um período muito bom e esse período foi coroado pela minha formatura e pelo conhecimento da pessoa que eu reputo como uma das mais importantes da minha vida, que é a minha companheira Nídia, minha companheira há 37 anos. Aquela que eu sempre digo, estou casado com a mesma mulher há 37 anos. A partir dessa data, eu fiz o concurso para delegado de polícia. Naquele momento, apenas 5 vagas existiam para o estado de Minas Gerais. Foi uma luta muito forte, foi um trabalho grande que eu tive, mas consegui êxito. E aí me aconteceu um fato bastante interessante, porque eu ainda não estava trabalhando, né? Eu terminei o curso em julho e prestei o concurso em agosto. E eu liguei para meu pai, pedindo a ele que me mandasse dinheiro para fazer a inscrição. Seu pai era em Muriaé? Meu pai em Muriaé. E o meu pai era sargento da Polícia Militar, um homem de pouco estudo, mas de uma inteligência acima da média. Ele me escreveu uma cartinha. Meu filho, eu sei que talvez dessa vez você não passe, mas não desista, outros concursos virão. E aquilo me tocou muito. Eu falei, poxa, o meu pai se esquecendo, assim, meu pai colocando em dúvida a minha capacidade, e mais do que nunca, Fred, eu estudei dia e noite, né? Fiz o concurso, consegui a aprovação, e no dia da formatura eu devolvi para ele o diploma de delegado com aquela cartinha que ele havia me encaminhado. Ele virou para mim numa lição, e se eu não tivesse escrito essa carta? Né? Então foi muito gostoso isso, e essa carta eu a tenho até hoje, que foi o maior incentivo que eu tive. Não só do meu pai, da minha mãe também, que é uma pessoa fantástica, embora nenhum dos dois esteja aqui conosco, infelizmente. Mas passado isso, eu fui para a academia de polícia e passei por diversas cidades do estado de Minas. Foram 12 as cidades nas quais eu trabalhei, mas 2 me marcaram tremendamente. Uma, Cataguases,
onde eu fiquei um pouco mais de tempo, e ali nós tivemos a nossa primeira filha, a Ana Carolina. É uma cidade bastante cultural, é uma cidade fantástica, é uma cidade onde eu deixei grandes amigos, com os quais até hoje eu mantenho uma relação. E depois a segunda cidade, que também marcou-me muito e marcou muito a minha família, que foi Varginha. Em Varginha eu consegui permanecer por quase 5 anos. E lá mais três coisas importantes, importantíssimas aconteceram na minha vida. O nascimento da Ana Caterine e do Álvaro. E a minha aprovação no concurso para juiz de direito. E teve um outro detalhe que eu não posso deixar passar despercebido. Foi onde eu tive o primeiro contato com a metodologia PAC. Lá nós tivemos a oportunidade, não da forma como Nova Lima, mas lá nós tivemos a oportunidade de abraçar aquele grupo de voluntários que queriam já a transformação do sistema penitenciário. E lá foi montada uma cozinha, foi montada uma equipe que dava toda a assistência à família do preso. E eu voltei a Varginha, depois de algum tempo, e recebi como presente cópia das atas nas quais eu havia participado. Isso foi muito gostoso. Então vejam, o meu conhecimento com a PAC não aconteceu de agora, é um conhecimento muito anterior. E Varginha tem um outro fato que marcou-me muito. Naquela época você estudava, marcando as palavras no livro, com um pincel atômico. Nem sei se isso existe hoje. Mas um dia, como eu só podia estudar nos meus momentos de folga, e de folga entre aspas, porque era uma cidade naquela época de 110 mil habitantes, em que eu estava praticamente sozinho e era muito requisitado, num sábado pela manhã eu estava estudando, deitado na cama, e o Álvaro, que era pequenininho, estava ao meu lado. E alguém me chamou na porta. E eu fui atender essa pessoa. Quando eu voltei, encontrei o Álvaro marcando não só as palavras, marcando todo o livro com aquele pincel atômico que eu havia deixado. Esse livro eu guardei, é uma relíquia que eu tenho. Mas depois de Varginha foram muitas os encontros, as participações, porque sempre na minha vida, o Fred, eu nunca fui apenas o profissional, eu nunca fui apenas o delegado. Eu sempre vestia a camisa daquele local, primeiro da minha profissão, e segundo daquele local onde eu estava trabalhando. Foi possível fazer um trabalho fantástico em Varginha, a ponto de, até a data de hoje, quando eu me encontro com alguém lá de Varginha que me reconhece e fala: Dr. Juarez, o trabalho da Polícia Civil lá foi muito bom e deixou saudade. E já naquela época, Fred, nós fazíamos com a Polícia Militar o que está sendo feito hoje, esse entrosamento maior entre as duas polícias, para que as duas falassem o mesmo idioma. Nós tínhamos que trabalhar em conjunto, nós não podíamos deixar de falar uma com a outra, porque nós tínhamos um objetivo. Qual que era o objetivo? A segurança da população daquela cidade. Esse trabalho chegou, inclusive, a merecer uma carta elogiosa do comandante da Polícia Militar, que na época era em Lavras. Ele me mandou uma carta para a Secretaria de Segurança Pública, dizendo que como que era importante esse entrosamento entre as cúpulas. Porque o entrosamento entre as cúpulas refletia no entrosamento entre o grosso, digamos assim, da tropa. E isso foi um período que me marcou tremendamente. Passado esse período, eu então consegui a aprovação no concurso para juiz de direito e fui para 3 cidades, né, contando Nova Lima. A minha primeira cidade foi Guaranésia, uma cidadezinha linda, 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 com 20 mil habitantes, em que eu guardo recordações maravilhosas. Uma delas era do padre da cidade, que ainda usava batina, e quantas vezes eu via passando pela praça e as pessoas se ajoelhando para beijarem a mão do padre. Isso que ano, doutor? Isso foi em 1980, finalzinho de 88, princípio de 89, que eu fiquei lá apenas 1 ano e pouco. Marcou-me muito também a polidez das pessoas. Era comum
E isso até chegava a constranger a autoridade quando você passava pelas ruas, as pessoas se colocavam de costas e retiravam o chapéu para saudar o juiz, o promotor, o delegado, o gerente de banco. Né? Isso era algo assim que me marcou tremendamente. E foi um outro período muito gostoso porque a bateria do meu carro chegou a riar, porque eu não tirava o carro. Eu morava a 200 metros do fórum, os meninos iam comigo para as aulas, 2 ficavam na escola ao lado do fórum, eu me afastava um pouquinho e via a Cacá chegar na outra escola. E no final da tarde era a mesma coisa. Isso foi um período muito gostoso. Depois eu fui para Carangola, que aí já assim perto da minha cidade, que eu sou de Muriaé. E em Carangola fiquei pouco tempo, mas deu também para fazer um trabalho muito importante, não só no fórum, mas também com a população. E lá me aconteceu algo bastante importante. Veja que quando eu vim promovido para Nova Lima, ao chegar aqui eu encontrei a informação que um juiz havia sido promovido de Nova Lima para Carangola. Quer dizer, Carangola foi rebaixada e Nova Lima foi elevada funcionalmente. Até que, enfim, aportei aqui no dia 2 de maio de 1991. E aqui permaneci por 25 anos. Então, e sua história de juiz em Nova Lima? Olha, é uma história que eu quero crer que a maioria da cidade conhece. Eu nunca fui, Fred, eu ainda disse ainda há pouco, eu nunca fui apenas o juiz. Eu nunca fui aquele profissional que se resguardasse dentro de uma redoma. Eu fazia o meu trabalho como magistrado, mas sempre procurei me interagir, melhor dizendo, com a população. E aqui foi possível fazer um trabalho que eu considero o melhor trabalho que eu fiz em toda a minha vida. Mas por que eu consegui fazer esse trabalho? Porque Nova Lima tem uma população que abraça as causas, aquelas causas que ela compreende como sendo as causas justas, as causas que vão elevar a cidade. E quando nós falamos em construir a PAC aqui, Fred, que foi, sem sombra de dúvida, o grande trabalho que nós desenvolvemos em Nova Lima, eu comecei a conversar com a população. E por que eu comecei a conversar com a população? Sendo eu, naquela época, o único juiz criminal, todas as sentenças eram prolatadas por mim. E quando nós íamos à cadeia, e você por várias vezes teve a oportunidade de me acompanhar ao estabelecimento prisional, o que nós vimos lá? Jovens, muito jovens, numa idade aí de 18 a 25 anos, perdendo uma parte preciosa da sua vida atrás das grades. E eu passava a noite sem dormir. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, não. Foram várias as noites em que eu acordava e me perguntava, me indagava, o que eu estou fazendo, mandando para lá, para aquele lugar, esses jovens. A ideia era de que eles estavam recebendo uma punição e que ali deveria funcionar como uma escola, recuperando-os para um retorno melhor para a sociedade. Mas você, conhecedor como é do presídio aqui da cidade, sabe que isso não acontecia. Não é possível você recuperar um cidadão numa masmorra como essa que nós temos. Foi quando então nós partimos, junto com a sociedade, fomos para Itaúna, rodamos, mostramos, discutimos com toda a força da cidade, força política, força social, força educacional, até que finalmente nós conseguimos inaugurar aquilo que hoje é considerado como o melhor estabelecimento prisional do Brasil, sendo agora coroado com a construção e entrega à comunidade da APAC feminina. Um local onde nós iremos receber também as nossas mulheres, porque era triste, Fred, você ver uma pessoa saía daqui, uma mulher normal, e quando você recebia uma pessoa já diferenciada, uma pessoa que foi moldada de uma forma diferente, que não seria interessante para Nova Lima. E o que nós coroamos ainda mais o êxito da nossa função aqui foi quando nós conseguimos trazer a UITEC para dentro da APAC. Hoje nós temos uma universidade, de fato, com todas as letras maiúsculas. Então, quando a gente ouve alguém falar assim, não, cadeia é a universidade do crime, nós podemos encher-nos de orgulho e falar, não, em Nova Lima não é assim. Em Nova Lima existe, dentro do estabelecimento prisional, uma verdadeira universidade.
Doutor Juarez, depois disso tudo, né, dessa trajetória, por que o senhor colocou o seu nome, por que o senhor decidiu ser pré-candidato a prefeito de Nova Lima? Vou te pedir um minutinho só que o senhor vai responder isso no próximo bloco. Só um minuto. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Alô, galera! Tá se preparando pro Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida para você mandar bem na prova. Depois é só correr para abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Estamos de volta com o Banquete em Foco, que recebe hoje o pré-candidato a prefeito de Nova Lima, doutor Juarez Moraes de Azevedo. Doutor Juarez, por qual motivo o senhor, depois dessa trajetória enquanto juiz, resolve colocar o seu nome como pré-candidato a prefeito de Nova Lima? Ô Fred, eu posso resumir numa frase. Pelo amor que eu tenho a essa cidade que me acolheu de uma forma maravilhosa e a minha família há 25 anos. Eu vou lhe dar só um exemplo de como Nova Lima me cativou no primeiro dia. Eu não conhecia essa pessoa, infelizmente não voltei a ter contato com essa pessoa. Mas quando aqui cheguei, eu conhecia um único cidadão, que era o Eloy. E eu parei numa esquina e perguntei para essa pessoa, falei, senhor, eu preciso ir à casa do senhor Eloy. Eloy Relojari... Da Tanja. Da Tanja. Né? A pessoa me deu
tantas informações, com tamanha precisão, que mesmo não conhecendo Nova Lima, eu não teria como errar. Tá? Eu agradeci. A hora que eu estou saindo com o carro, ele bate no teto do meu carro e vira para mim e falou: olha, se o senhor não encontrar o local, volte aqui, que eu vou ficar esperando e vou lhe levar nessa casa. Eu virei para a Nídia e falei: Nídia, isso não existe nos dias de hoje. Depois me aconteceu um segundo caso marcante, e que eu falei isso ontem durante a minha caminhada. Você às vezes está caminhando, pessoas que você nunca viu, né, te dão bom dia. Isso é outro fator também que demonstra o tipo de gente, a qualidade de gente da cidade de Nova Lima. Mas aconteceu mais. O Fred, eu disse ao longo da minha fala aqui que eu nunca fui só juiz, eu fui cidadão. E há muitos e muitos anos eu nunca me neguei a atender quem quer que seja após o expediente. Nunca parei, evidentemente, a audiência para atender alguém. Mas sempre disse, e os meus companheiros de trabalho sabiam disso, falou: espere acabar a audiência, com certeza ele vai te atender. Fred, eu atendi muito. Atendi mãe, atendi filha, atendi pai, irmão, parente de pessoas presas que estavam naquele desespero, sem saber o que estava acontecendo com o ente querido dela que estava recolhido. Como que eu poderia sair dali e chegar em casa tranquilo, sabendo que eu não havia respondido a uma pergunta de uma mãe que estava desesperada para saber alguma informação do filho? Então era muito comum, Fred, agora nos últimos tempos, em que o volume de serviço vem aumentando muito, você encontrar uma mãe 8 horas da noite, 8h30, às vezes até 9 horas da noite, me aguardando no corredor para conversar comigo. E eu conversava com todas. Não prometia absolutamente nada, mas prometia examinar o processo, prometia agilizar o processo. Quer dizer, o que eu poderia fazer, eu fazia, para trazer uma tranquilidade para essas pessoas. E isso me fez conhecer muito mais os problemas de Nova Lima. E não só com esses contatos. Eu sou um homem que frequenta os mais diversos locais de Nova Lima. Eu posso afirmar isso, que eu conheço Nova Lima. Eu sei os pontos negativos, eu sei os pontos positivos, eu sei o que precisa ser feito para Nova Lima. Então, a partir desse momento, e aí voltando um pouquinho no tempo, um dia eu fiquei conduído com a situação de um pastor que estava dirigindo uma entidade aqui que acolhia as mulheres vítimas de violência. E essa entidade estava ocupando aqueles 2 prédios do antigo Hospital da Morro Velho. Na Boa Vista. Na Boa Vista. E eu fui lá um dia para ver. Eu fiquei perplexo com o que eu vi ali. Era uma situação realmente calamitosa. E eu fiz uma proposta ao pastor. Falei: pastor, eu vou reunir com a minha família, com os meus filhos, vou reunir com um grupo de jovens aqui da cidade e nós viremos aqui um final de semana para ajudarmos o senhor a dar uma limpeza nessa casa. É o que nós podemos fazer no momento, para que o senhor possa receber essas pessoas. Ô Fred, qual não foi a minha surpresa, embora eu já esperasse isso, de ver tantos jovens, inclusive os meus filhos, irem para lá num final de semana e todo mundo de vassoura na mão, de rodo, com sabão. Nós limpamos aqueles 2 prédios para que o pastor ficasse ali. E isso me passou pela cabeça. Gente, se num movimento desse, com a população participando, você resolve os problemas. Porque você não pode ficar esperando que apenas alguém, no caso o chefe do executivo, vá resolver o problema. É lógico, todo o problema é do chefe do executivo, mas ele tem que contar com a participação dessa população, né? Isso foi me trazendo assim maiores informações, e eu cheguei a um momento da minha vida em que eu já estava aí, depois de 10 anos como delegado, depois de 28 anos como magistrado, depois de mais 6 anos e meio de empresa privada, né, eu falei: olha, eu vou parar por aqui, na minha carreira jurídica. E volto a repetir, com esse amor que eu tenho por Nova Lima, né, com a indignação que me tomou
por ver que tantas coisas, uma cidade como Nova Lima nunca poderia estar no estágio em que está hoje, né? Eu falei, eu posso, ou melhor, nós podemos mudar a face disso, chamando a responsabilidade para quem a tem. E a partir daí, com o apoio da população, com a participação da população, porque o povo de Nova Lima é um povo bom, é um povo participativo. O exemplo disso é a construção da nossa PAC aqui. A população participou de uma forma extremamente efetiva. E eu tenho certeza que quando essa população for chamada, ela vai dizer sim, vai se colocar de pé e vai trabalhar junto com o chefe do executivo para transformar essa cidade. Eu quero e tenho certeza que nós veremos uma Nova Lima muito melhor, uma Nova Lima nova, uma Nova Lima em que todos terão orgulho de se dizer nova limense, onde o jovem vai ter trabalho, onde o jovem vai ter uma educação de qualidade, onde ele vai ter locais para a prática de esportes, onde ele terá uma segurança pública que lhe permite sair, não só o jovem, que nos permita a todos sairmos pelas ruas da cidade sem termos medo do que vai nos acontecer. É comum hoje você ouvir a população comentando, olha, eu não saio mais em Nova Lima depois das 9 horas. E eu não passo em Nova Lima em determinados lugares depois de uma determinada hora. Passou da hora de nós mudarmos isso. Passou da hora de nós resgatarmos aquela Nova Lima de antigamente, mas com a roupagem completamente nova. Todos esses motivos, conhecer Nova Lima, me indignar com a situação de Nova Lima hoje, ver que Nova Lima pode voltar a ser o que era. Inclusive, Fred, eu digo mais, nós temos projetos que já existiram em Nova Lima e que têm que ser resgatados. A escola de tempo integral é um exemplo aqui, que foi um exemplo bastante exitoso. Um curso de idiomas que existia aqui até bem pouco tempo. Sempre. Acabou. Né? Nós vemos os nossos postos de saúde, eles não estão funcionando. A saúde em Nova Lima deixa a desejar. Vamos juntos, todos em união, recuperar essa Nova Lima. Por isso, então, eu resolvi colocar o meu nome, porque eu acredito que as pessoas confiam em mim, pelo que viram, pelo que perceberam o que eu fiz ao longo desses 25 anos. E se eu escolhi Nova Lima como a cidade onde eu irei passar o resto dos meus dias, eu quero para ela o melhor. E eu querendo para Nova Lima o melhor, eu quero para a população, para os meus concidadãos, o melhor dos melhores para a nossa cidade. Doutor, o senhor então está entrando para a política nesse momento. Como que o senhor enxerga a política? Como que a política deve ser na sua ótica? Ô Fred, política para mim é uma arte. É uma arte de como fazer bem feito aquilo que deve ser feito. Evidente que você não faz política sozinho. Você vai ter que fazer coligação ou coligações com alguns partidos. Você vai ter que chamar esses partidos, chamar a população para junto discutir quais são os reais problemas da cidade. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma noção muito boa de quais são, mas muitas vezes eu não consigo cobrir toda aquela opinião. Vamos ouvir toda a população, vamos chamar todas as pessoas para que sejam responsáveis por um projeto de governo que pode mudar essa cidade. As pessoas precisam opinar, as pessoas precisam participar para que elas se sintam responsáveis pela solução. Eu dou muito como exemplo a cidade de Porto Alegre, onde foi feito um projeto em 2005. E esse projeto, que percebia questões que deveriam ser resolvidas a curto, médio e longo prazo, esse projeto está até hoje. 2016 e o projeto está lá. Eu tive a oportunidade de lê-lo agora recentemente, que ele foi transformado em lei. E a cidade... Passaram várias gestões. Sim, várias gestões. Então, veja, a questão ali não é chegar o prefeito agora, o próximo prefeito, chegar e falar, não quero nada do que aconteceu, eu vou mudar tudo. Não, a descontinuidade administrativa, na minha ótica, é um dos piores problemas que existem. Você tem que ter plano, você tem que ter planejamento. Quando você vai construir a sua casa, você não faz isso? Né?
Quando você pensa em começar a estudar, você faz um planejamento. Eu quero ser advogado, então o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? É necessário que as pessoas pensem, que as pessoas discutam, que as pessoas reflitam sobre isso. E em Porto Alegre, o melhor projeto de orçamento participativo do Brasil está lá em Porto Alegre. Reconhecido pela ONU, reconhecido por bancos internacionais. Então, se lá deu certo, por que não trazer essa experiência para Nova Lima? E vamos fazer o mesmo aqui e vamos conseguir. O povo quer, eu tenho certeza disso, o povo quer uma mudança. O povo quer uma Nova Lima melhor. E a partir desse momento nós teremos condições. Todos. A responsabilidade, eu volto a afirmar, é do prefeito. Mas ele terá um amparo, uma garantia de participação efetiva do povo na busca de uma Nova Lima que todos nós desejamos. Aquela Nova Lima onde você vai ter orgulho de dizer: eu sou novalimense, eu quero morar nessa cidade de Nova Lima. O senhor apontou, que todo mundo sabe, a questão do problema da segurança na cidade. A segurança é um problema do Estado. Como que um prefeito pode ajudar? Não, Fred, me perdoe, eu ouço discordar de você. O problema da saúde, o problema da segurança é problema nosso, é nosso aqui da cidade. Porque veja, será que nós vamos esperar? Uma pessoa precisa, vamos dar um exemplo da saúde, depois voltaremos na segurança pública. Uma pessoa precisa de uma intervenção cirúrgica rápido. Se ela for esperar o Estado, fatalmente ela morre. Tá? A segurança pública, nós vamos esperar o Estado vir aqui resolver? Não, nós temos policiais civis, policiais militares, guardas civis municipais da melhor qualidade, né? Nós temos aqui um grupamento dos agentes penitenciários, nós temos uma defesa civil, quer dizer, a segurança da cidade ela é muito boa. Vamos ver o que está faltando, vamos examinar, faltam veículos, vamos tentar resolver o problema vamos resolver. Esse problema de vamos tentar é difícil, nós temos que resolver. Eu vejo aqui algo, e eu ainda disse há pouco tempo, que lá em Varginha eu trabalhava junto, Polícia Civil e Polícia Militar. E aqui eu vejo, de muito bom grado, um guarda civil municipal junto com um policial militar dentro da viatura da Guarda Civil Municipal. Esse entrosamento, ele é fundamental. As pessoas têm que confiar na polícia, as pessoas têm que acreditar na polícia. A polícia também tem que servir àquela população de uma forma cada dia melhor. Eu sempre digo isso ao longo da minha vida. Eu juiz, eu sou servidor público. Eu estou aqui para servir a população da cidade onde estou desempenhando a minha função. A partir então desse momento, Fred, em que todos tiverem essa consciência de que juntos podem mudar, que juntos podem transformar qualquer cidade, eu tenho certeza que Nova Lima será a melhor cidade da região metropolitana. Doutor, como tirar, dentro disso que o senhor está falando, como tirar Nova Lima dessa crise, uma das piores, financeira e administrativa? Mas de novo eu vou incomodar o senhor, nós vamos para o nosso terceiro e último bloco. Um minuto só. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho.
porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Alô, alô, galera! Tá se preparando pro Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida para você mandar bem na prova. Depois é só correr para abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do Banquete em Foco, que está recebendo o Dr. Juarez Moraes Azevedo, pré-candidato a prefeito de Nova Lima. O Banquete em Foco dando pontapé inicial na cobertura das eleições 2016. Dr. Juarez, mas vamos falar daquilo que a gente ama. Vamos falar mais sobre Nova Lima. Sim, Nova Lima nós iríamos falar bem mais de 15 minutos, evidentemente. Mas vamos tentar resumir ao máximo. É uma cidade que, como eu disse no início, eu escolhi para viver até o final dos meus dias. E é uma cidade que tem coisas maravilhosas. Precisam ser tocadas, precisam ser melhoradas? Sim. Veja uma coisa, Fred, ninguém pode aguentar essa questão das lojas que estão sendo fechadas aqui em Nova Lima. Isso significa desemprego, isso significa problemas dentro de casa, isso significa violência. Nós não podemos também permitir a questão do saneamento. Ninguém aguenta passar naquela rua ali perto do Rego dos Carrapatos. Atrás do César ali. E o odor ali é terrível. Nós que temos o Rego dos Carrapatos como uma das coisas mais bonitas de Nova Lima, onde eu costumava caminhar praticamente todo o tempo debaixo das árvores. Nós temos que mudar isso aí, nós temos que recuperar essa questão. Nós temos uma escola em Nova Lima que ela está acima da média, mas ela tem que melhorar muito. Melhorar por quê? Para que o nosso jovem seja realmente preparado para sair e competir com outros jovens em termos de trabalho. Eu tive um contato outro dia com a senhora e ela ficou falando comigo: Doutor Juarez, eu fico muito triste quando eu vejo ônibus chegando de Belo Horizonte trazendo empregados para trabalharem em Nova Lima. E eu perguntei para ela: senhora, será que o nosso jovem está sendo preparado adequadamente para enfrentar, para assumir essas vagas que estão sendo dadas para o pessoal de Belo Horizonte? E a única escola técnica não, na verdade nós temos o Senai e a outra escola técnica é o Trambi, que está para ser fechada. Está para ser fechada. Então nós temos, escola não se fecha, escola se abre. Nós temos que melhorar, porque nós só iremos conseguir transformar o nosso mundo com educação. E a educação está atrelada à saúde, a educação está atrelada à segurança pública. Veja, isso já está provado. Quanto maior o nível de estudo de uma jovem, menos ela corre o risco de uma gravidez precoce.
Então é necessário que nós realmente melhoremos, mas melhoremos muito Nova Lima. Já temos muita coisa boa. Veja um detalhe, Fred, só para nós abrirmos um espaço no campo do turismo, que é uma empresa limpa, que é uma empresa que traz turista, que traz dinheiro e que provoca uma melhoria muito grande na cidade. Às vezes as pessoas não param para examinar. Eu fiz outro dia um levantamento simples, pensando, a Rádio Itatiaia, por exemplo, ela nasceu aqui em Nova Lima. Isso. Eu estive com o diretor da Rádio Itatiaia e falei com ele, por que não colocarmos lá, onde ela nasceu, o Museu da Rádio Itatiaia? A ideia foi muito boa. Por que não usarmos aquele palco que existe ali no Cine Ouro, não é isso? No Cineminha. No Cineminha. Cine Ouro é mais uma das obras que estão aí Não, paradas. mas ela começou lá no Cine Ouro A Rádio mesmo, Itatiaia, né? sim. Eram programas ao vivo que passavam ali. Por que nós não podemos recuperar isso? Fred, qual a cidade que tem um bicame como o nosso? Que é uma estrutura de madeira fantástica. E eu peguei, então, só aquela rua ali. Nós temos ali, digamos, a primeira casa de baile de Nova Lima, que é a Pensão Retiro. Depois você passa pelo Bicame. Logo depois você tem uma igreja anglicana, que são poucas no Brasil. Logo depois o Futuro, Centro de Memória do Sistema Penitenciário. Você caminha um pouco, olha, nós estamos praticamente numa mesma rua. Você tem lá o Rego dos Amores, que é um local fenomenal. Você desce um pouco, você tem um passadiço ali, que é o tipo de um passadiço lá de Diamantina. Logo após você tem o Centro de Memórias da Anglo Gold. Você sobe, você pega aquilo que nós já comentamos aqui, o antigo hospital da Morro Velho, que são dois prédios fantásticos. Você sobe um pouco mais, você vai encontrar o Bom Será mais conservado de Nova Lima, que é o Bom Será da Boa Vista, que eles já estão discutindo, estão melhorando, nos finais de semana tem aqueles encontros ali. Você tem um cemitério dos ingleses, que se recuperado, e parece-me que o será, hoje é ponto de visitação pública. Você retorna, você vai encontrar ali a Gold City, o projeto está pronto. Aquele projeto é do Jaime Lerner, que foi o homem que transformou Curitiba. Você sobe um pouco mais, você encontra ali a Casa Aristides, que foi, parece-me que o primeiro shopping de Minas Gerais. Está abandonado. Depois você volta. Está para cair. Infelizmente. Parece-me também que eles vão começar a recuperá-lo. Depois você volta, você pega as ruas Santa Cruz e Bias Fortes. É o maior conjunto Arte Nouveau e Arte Deco da América Latina. Nós temos que cuidar disso para que não venha a cair também, para que não suma. Cidade, uma rua em zigue-zague, onde já se viu isso? Nós não conhecemos uma rua em zigue-zague em outro lugar do mundo. A nossa igreja matriz tem obras do nosso maior artista, maior escultor, que é Aleijadinho. Você tem um teatro ali que é maravilhoso e você encerra na parte de cima com aquela igreja do Rosário. Então veja o que nós temos em Nova Lima. Basta que as pessoas abracem isso, comprem essa ideia e transformem Nova Lima na melhor cidade, como nós já falamos, repetimos, sem medo de errar. Nós temos então que acabar com algumas coisas. Nós não podemos permitir que a cidade seja deteriorada. A educação tem que melhorar, a segurança pública tem que melhorar, a saúde tem que melhorar. Então nós vamos conseguir unindo todas as pessoas em prol desse projeto para uma Nova Lima melhor. Sem querer ser repetitivo e ao mesmo tempo te apertando, a saúde e a segurança não são do Estado? Não. Como nós já dissemos também, eu usei te contestar, eu acho que esse problema é nosso, esse problema é do prefeito. E ele tem que resolver esse problema junto com a população. Se todos se unirem, você consegue. Fred, vou lhe dar um exemplo. Eu estive há pouco tempo com o prefeito da cidade de Canela, que fica ao lado de Gramado. E ele começou a me mostrar as obras que ele havia feito lá. E foi falando, e realmente a cidade é muito bonita. E ele virou para mim, uma cidade que vive hoje do turismo, ele virou para mim e falou assim, mas aqui, doutor, nós recebemos 7 milhões de reais por mês. E eu virei para ele e falei, a minha cidade recebe entre 33 e 35, às vezes até mais. Ele, sem saber qual era a cidade, ele virou e falou assim, então é a melhor cidade do mundo. Eu falei, infelizmente não.
Porque nós precisamos de quê para transformar realmente Nova Lima na melhor cidade? E eu disse, por enquanto, melhor cidade na região metropolitana. Precisamos de transparência, precisamos de gestão e precisamos de participação. Todos têm que estar participando desse movimento transformador, porque a responsabilidade é do chefe do executivo, mas com a participação efetiva do empresário, da população, de todos, enfim, para que ele consiga levar adiante esse projeto. O senhor falou na arrecadação e é sobre a arrecadação que a gente encerra o nosso programa, estamos já na última pergunta. Doutor Juarez, o senhor mesmo disse, Nova Lima é uma cidade que arrecada em média 37 milhões por mês, para uma população de 90 mil habitantes, e mesmo assim enfrenta uma de suas piores crises financeira e administrativa. Como que o senhor vai resolver para tirar Nova Lima dessa situação? Eu terei também que ser repetitivo. Fique à vontade. Eu digo, gestão, transparência e participação. Esse tripé fará com que as coisas mudem por completo em Nova Lima. Se você sabe onde o dinheiro está sendo empregado, que o dinheiro não está sendo aplicado de forma errônea, e às vezes até de uma forma, digamos, para usar um eufemismo, de forma irresponsável. Se você vê que a população está sendo informada, ela vai entrar no setor próprio da prefeitura e ver quando é que a licitação foi feita, quanto é que custou aquilo ali, e ela vai poder acompanhar. Isso antes, sabendo que ela ajudou a formatar, através do orçamento participativo, aquilo que é mais importante para a cidade, entrando dentro de um projeto de curto, médio e longo prazo. Você terá, então, muita gente olhando, participando, fiscalizando e, no final, a coisa dá certo. Dentro ainda dessa questão, é bom deixar claro para o nosso telespectador que nós não estamos aqui para falar de plano de governo, e sim uma ideia geral da política. Para finalizar, os maiores problemas de Nova Lima e quais são as possíveis soluções, doutor? Olha, eu acho que nós temos problemas, nós temos várias coisas muito boas. Elas precisam ser melhoradas. Agora, segurança pública, por exemplo, é necessário que as polícias conversem entre si. É necessário que nós tenhamos portais da entrada da cidade. Uma coisa muito simples, Fred. Isso acontece em várias cidades, onde o carro, ao passar por ali, ele tem a sua placa. Busca-se a placa, vai ao Detran, vê se tem alguma coisa contra aquele veículo. Se tiver, o posto da polícia rodoviária ali embaixo já é acionado. Será que a pessoa que vem para cá querendo cometer um ato ilícito, sabendo que isso acontece em Nova Lima, ele virá para cá? Eu acho que não. É necessário que os nossos postos de saúde sejam recuperados o mais rapidamente possível. É necessário que as nossas escolas funcionem como escolas técnicas, como escolas de tempo integral, para que o nosso jovem saia na frente de outros jovens, né? E possa, então, trabalhar melhor. Nós temos que transformar Nova Lima num polo de tecnologia. Quem sabe, nós temos aqui já hospitais de ponta, Biocor, Hospital de Olhos, o Mater Dei virá para cá, né? Um hospital de câncer poderá vir para cá. Vamos transformar Nova Lima numa área de hospitais de especialidade. Tudo isso é fundamental para que nós possamos aumentar a qualidade do emprego, a qualidade da cidade, a qualidade da arrecadação da cidade. Falta seriedade na política nova-limense? Eu ouso falar o seguinte, eu sempre comentei que eu não vou fazer eu vou discutir ideias, eu não vou fazer ataque a quem quer que seja. Eu entendo o seguinte, falta gestão, falta participação da população e transparência, evidentemente, dessa vida política. Doutor Juarez, obrigado por ter participado, ter dado pontapé na cobertura da nossa eleição aqui em 2016 pela TV Banqueta. Eu que te agradeço e espero que realmente Nova Lima se transforme na melhor cidade da região metropolitana. Obrigado a você aí de casa que assistiu o nosso primeiro Banqueta em Foco com o Dr. Juarez, pré-candidato a prefeito. Na próxima semana estaremos de volta, na quarta-feira, com um novo candidato, pré-candidato a prefeito de Nova Lima. Obrigado, fique com Deus e até a próxima.